Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Subcast. Na verdade, teve uns episódios perdidos aí, mas a gente vai pular para esse pela ocasião e o momento, né? Dias estranhos, todo mundo de quarentena. E estou aqui hoje com a digníssima senhora Subirá. Oi, tudo bom, gente? Aqui é a Priscila, a esposa do Israel. Abençoado homem que sou. Estamos também hoje agora escutando pela primeira semana o nosso bebezinho, Baby Subirá, do tamanho de uma maçã. E vai ser promovido para uma nova fruta amanhã. É verdade. A gente tem um aplicativo que a gente acompanha o tamanho do nosso bebê e ele sempre dá referência com uma fruta. Então, é engraçado. É verdade. Tô empolgado para descobrir qual vai ser a próxima fruta. Então, nós estamos aí nesses dias interessantes, dias estranhos, humanidade em crise, lutando aí contra o coronavírus, e é muito esquisito, porque ao mesmo tempo que nós estamos lidando aí com uma crise global, né, o jeito de combater isso é tão normal, né? Ter que ficar em casa, não poder fazer as coisas, não poder sair, o que obviamente não é normal, mas eu digo, né, não se imaginava que... É isso, tipo, a solução, né, de um problema global, é muito doida. Então... É muito engraçado, porque eu tava conversando com o David, meu irmão, que já apareceu aqui no podcast até. Ele falou que se alguém falasse pra ele tudo que ia mudar no mundo, assim, em 10 dias, que as faculdades iam estar fechadas, o pessoal não ia poder trabalhar, todo mundo tinha que ficar em casa, sabe, os aeroportos parando, tudo parando, ele pensaria que ia estar acontecendo, tipo, um apocalipse de zumbi, ou algum vírus onde as pessoas estão tossindo sangue, sei lá, uma coisa mais dramática. Mas é muito doido, que é basicamente uma gripe muito, muito forte que tá atacando nosso planeta. É muito doido, né? Pois é. Então, de fato, dias estranhos. E temos aí, né, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o povo todo em casa, fazendo os memes aí na internet, que a gente dá risada, né? É o que tem que fazer. E muita gente aí também em crise, sem saber o que fazer de casa nesses tempos de quarentena. Então hoje a gente queria dar algumas sugestões dos melhores livros que a gente já leu. Sugerir um pouquinho, né? A leitura é ótimo. E também acho que depois a gente até pode falar talvez de filmes e outras dicas aí, né? Para se entreter em casa. Sim. E se edificar. Mas gostaríamos de começar pelos livros. Eu acho que os melhores livros que você possa ler é que você já tem em casa, primeiramente, né? Porque às vezes a gente fica tão interessado em ler os livros que as pessoas estão falando e a gente esquece que a gente tem um monte de livros já em casa que a gente nunca leu e estão lá pegando poeira. Então, é bem prático você começar com o que você já tem, aí partir para esses outros. Mas esses outros são demais e a gente gosta muito. A gente tem uns favoritos que a gente queria compartilhar com vocês, né? Compartilhar um pouquinho. Bom, acho que a gente pode começar com um dos nossos autores prediletos, né? C.S. Lewis. A gente gosta muito dos livros dele, a gente lê juntos alguns. E acho que a gente podia começar falando deles. Acho que de todos que ele escreveu, o meu favorito provavelmente seja o Cristianismo Puro e Simples. Esse é muito legal mesmo. Ele é bem informacional, né? Tipo, ele tem bastante informação. Mas eu amo o livro assim. E os capítulos são curtos, então você fica animado pra, tipo, terminar com aquele capítulo e ir pro próximo. Então é um formato bem legal e é bem isso, o cristianismo puro e simples. Bem condensado, assim, de uma maneira que qualquer pessoa possa entender, se você já é crente ou não. Faz sentido, pelo menos como uma crença, né? Faz sentido de como que as pessoas chegaram lá e por quê. E eu acho que é um livro muito incrível que todo crente... Tipo, tinha que ler, acrescentaria muito pra vida de todo crente. Pri conhece bem a literatura do C.S. Lewis, ela teve uma aula na faculdade só sobre isso. Conta um pouquinho mais, eu vou checar se a câmera tá funcionando. É muito engraçado que minha faculdade tem uns professores lá que são tão obcecados com C.S. Lewis que eles fizeram uma aula totalmente só sobre ele. Aí a gente estuda a vida dele, os livros dele, a gente estuda várias coisas, na verdade, é muito interessante. Mas... então eu gostei muito de estudar ele como uma pessoa, como um escritor. E aí, quando você lê o que ele escreve, é muito legal porque você entende que tipo, ele não era nada divino, nada assim, incrível. Tipo, ele era muito ser humano, ele era uma pessoa qualquer pecadora e tal, e que precisava de Deus, tanto como a gente. E que ele escreveu tantos livros sobre a nossa fé, isso me motiva a pensar,
uma pessoa falha, faz isso, eu também posso escrever, eu posso também, sei lá, fazer umas coisas inspiradoras. Porque eu acho que a literatura dele é muito inspiradora, né? Isso que é umas coisas que eu mais gosto. Com certeza é. E é muito legal que o jeito que ele escreve é muito engajador também. Parece que, tipo, quando você lê ele, parece ser um camarada que seria legal de conversar, assim. Tipo, muito inteligente as colocações. Ok, então, um dos livros que a gente gostou muito de ler também foi O Grande Abismo. Que ele é uma ficção, uma fantasia, só que com uma teologia bem adequada. E te faz pensar muito sobre o céu, sobre o inferno, sobre o que acontece, né, depois da morte, de um jeito muito inteligente. Obviamente, né, como foi dito, é uma fantasia, uma ficção, então não se tira doutrina de um livro como esse, mas é uma leitura aproveitável, porque isso que eu acho legal do Lewis, de conseguir casar a nossa imaginação com um pouquinho de fantasia, né, que alimenta a nossa criatividade, mas dentro de limites bem estabelecidos pela escritura, com um pouquinho de imagine-se. Então, eu acho que é um livro muito legal. Obviamente, a gente não vai dar spoilers, mas o livro conta a história de uma pessoa que pega um ônibus do inferno para o céu e tem uma visita interessante. Aí tem outro também que a gente já leu várias vezes, e até tá lendo agora também, que é Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. E é muito interessante e engraçado, assim. Eu acho que é mais cômico do que qualquer outra coisa. Mas... É muito interessante, porque olha que ideia. O Lewis escreveu como se fosse um demônio escrevendo uma epístola, basicamente, para os demônios, discipulando, mentoreando ele, enquanto ele está tentando arruinar a vida de um humano. E é muito inteligente, tipo, as ideias, porque, né, tenta imaginar o outro time jogando. E você vai vendo as estratégias, assim, é muito interessante. A pior coisa quando você está lendo um livro e você vê na atitude do humano lá alguma coisa que deu mole para aquela influência negativa, para aquela influência demoníaca, você pensa, cara, eu agi desse jeito. Se identifica, né, muito. Então, é uma leitura muito interessante que te faz pensar, assim, mesmo como tudo é espiritual. É muito bacana, é uma leitura muito legal. De novo, né, ficção. Eu acredito muito em literatura de, tipo... de mentoria, assim, de homem para homem, de mulher para mulher, porque existem coisas que só as pessoas que vivem como você vai viver conseguem te ensinar e te ajudar a entender. Eu gosto muito disso, né? De ferro afiando ferro. Então, com o John O'Dredge, ele é um cara que escreve muito, assim, para homem. E, obviamente, os livros deles não são só para homens, existem alguns que são, e eu acho que isso, todo garoto que deseja se tornar um homem, ou todo homem que aspira a crescer tinha que ler esses livros. Eles são muitos demais. E também, toda a literatura desse John O'Dredge é muito legal, os livros dele são muito bacanas e eu recomendo para todo mundo. Um do O'Dredge que eu amo é A Grande Aventura Masculina, e esse que é o que eu falei, que é para os rapazes lerem, porque ele fala de estágios na vida do homem, de amadurecimento, ele dá muita base bíblica para o crescimento em Deus, e ele te ajuda, né, a entender meio que onde você está na vida. Ele te ajuda meio que a sonhar com progredir para um lugar maior e ajuda, né, a gente a entender que tem coisas maiores esperando os homens que têm coragem de crescer. Então, isso é muito legal, eu gosto muito desse livro. Outro livro do O'Dredge que é muito legal, eu acho também até para a criação de filhos, é O Coração Selvagem, que ele fala também da natureza masculina, e gosto muito desse livro. E também tem um outro livro do O'Dredge que é um dos meus favoritos, que esse é para todo mundo, que é o Beautiful Law. Você procura no Google de novo, como que é em português? Então, Um Mestre Fora da Lei, ele fala da natureza divertida de Jesus, da personalidade dele. E é um livro que te faz rir e chorar ao mesmo tempo. Eu acho que esse livro vale demais a pena, recomendo demais. Outro livro ainda nesse tom dos livros do O'Dredge, esse de outro escritor, que é o Larry Titus, mas que me abençoou muito esse livro, é Teleios, O Homem Completo. Ele fala muito de hombridade plena, de se parecer com Jesus, de crescer, amadurecer. Ele mesmo conta histórias de discipulado na vida dele. Então é um livro muito bacana. Eu lembro que na minha adolescência foi um dos livros que mais me inspirou a crescer. E esse eu recomendo demais. Eu gosto muito da Christine Caine, que acho que ela escreve uns livros muito incríveis. Eu li um em português até, chamado Imparável, dela. Ela vem com um histórico, assim, muito difícil e pesado de alguém que não conhecia Jesus como criança e também teve experiências horríveis, né? Tipo, crescendo na adolescência dela, na juventude até também. Mas
ela tem muito uma história de transformação, como Deus transformou a história dela em algo lindo, e hoje ela trabalha com a maior organização de acabar com o tráfico humano do mundo, que já teve na história do mundo. Então é muito incrível ver como Deus usou ela e tá usando ela ainda hoje, não só nessa área de tráfico humano, mas para inspirar tanto mulheres e rapazes também, mas eu acho que o livro também é um pouco mais direcionado para mulheres. Mas todos os livros dela são incríveis, sério. Eu gosto muito da Christine Caine. Muito bom. Ela é demais. Demais. Tem um outro livro que você recomendou? Eu gostei muito também de um livro que a gente até conseguiu pelo Jesus Copy. É aquele livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, que é incrível. Esse cara, ele foi um teólogo alemão na época dos nazistas, mas, as coisas da teologia dele é incrível. O livro dele, Discipulado, fala sobre... Eu acho que foi até o Hitler que mandou matar ele, tipo, ele foi alguém que chegou bem perto do Hitler. Ele queria matar o Hitler. Ele foi um espião teólogo. Mas o livro dele, Discipulado, é muito legal, porque é muito... Fala bastante sobre o preço do discipulado. Em inglês, na verdade, o nome do livro, eu não sei em alemão, porque ele escreveu em alemão, mas em inglês o nome do livro é O Preço do Discipulado. Então, realmente, ele fala bastante de o que quer dizer ser um discipulado. Ele vai muito contra a teologia de que ser crente é só repetir uma oração, é só ter fé em Jesus e pronto. Ele explica muito como nossa fé, ela vai tocar cada área da nossa vida. Ela tem que se estender pra toda parte da gente. A gente não é salvo só uma parte de nós, mas tudo de nós, né? Então, é muito legal. Eu gostei muito do livro. Muito demais. Eu lembro de um livro que eu li também na minha adolescência. Eu tinha acesso à biblioteca do meu pai, com muito livro. Então, eu lia muito, muito. Eu tinha muita mania de ler no ônibus, ler na escola. Então, eu lia muito livro. E dessas teve vários livros que me impactaram demais. Um que eu lembro bastante era do Dom Bossuet, o nome dele, e era Há Poder em Suas Palavras. Ele falava muito da importância de declarações e das nossas afirmações sobre a nossa própria vida. E eu lembro que eu fui muito impactado por esse livro. Outro que impactou muito meu pai, seu pai, e nos impactou, do Kenneth Hagin. Escreveu tantos livros bons, mas Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus foi um deles que abençoou a gente demais. Olha, tem alguns livros aqui que a gente... Tem muitos dos livros que a gente gosta não estão aqui ou porque a gente prestou para alguém ou porque está abandonado em algum outro país. Mas esse aqui eu tenho... Vou mostrar em inglês o que eu estou falando agora, que é Como Ser Conduzido pelo Espírito de Deus. Se você está curioso, né? Nossa, estou falando do vídeo, mas isso é um podcast, porque o podcast sai no canal, no YouTube também com vídeo. Para quem está interessado em ver por lá. Mas, independente disso, Como Ser Conduzido pelo Espírito de Deus é um livro maravilhoso para aqueles que desejam ter um relacionamento com o Espírito Santo, que desejam crescer e realmente ser liderados. E o Kenneth fala sobre isso com tanta autoridade. Eu ainda escuto as mensagens antigas dele, eu gosto muito de ver ele pregar. Algumas pessoas têm um pouquinho de treta por causa de algumas coisas aí, de unções do riso e coisa do tipo, mas sinceramente tem tanta coisa boa que o homem escreveu e pregou, que eu não acho que, né, por diferenças não essenciais, a gente devia deixar de fora. Então, Como Ser Conduzido pelo Espírito de Deus, muito bom, muito bom. Gosto demais desse livro. Outro livro é do Dave Robertson, na verdade, eu acho que eu preciso até procurar aqui para ver qual que é o nome em português, que era Caminhada no Poder. Eu lembrei de um livro que eu li na faculdade, que é bem pequenininho, chamado The Practice of the Presence of God. Mas eu só tô achando em inglês, mas é R$2,99, posso comprar? Pode comprar. Procura Brother Lawrence, dei uma tradução que você acha que é parecida. Tá. Outro livro que impactou muito minha vida nesse sentido de relacionamento com o Espírito Santo e oração em línguas, especialmente, foi O Andar no Espírito, O Andar no Poder, do Dave Robertson. Esse livro é sensacional também, ele toca muito do essencial, a base bíblica, com experiência, né, a respeito do andar no Espírito na vida de oração. Então esse aqui é para os fominhas e eu recomendo completamente. Eu acho que esse livro é demais. Como falei,
Eu e a Priscila lê bastante, a gente lê bastante, se não pro hobby, pela faculdade, né? Demanda muita leitura de nós, então tem muitos livros, mas pela questão do tempo a gente vai tentar focar nos essenciais, em alguns dos nossos favoritos mesmo. Então, dentre esses também tem mais um que eu gostei muito. Eu li ele também quando bem jovem, era Coisas Ainda Maiores, do Reinhard Bonnke, o evangelista. Ele conta 12 histórias, testemunhos assim impressionantes que encorajaram muito a minha fé. E eu acho que esse livro é um livro muito bacana, especialmente para quem gosta de história, assim. E ele é muito bem escrito, te faz realmente entrar no que está acontecendo, imaginar bem, as descrições são ótimas e as histórias são muito encorajadoras e fazem, assim, tipo, encorajam a gente a ter fé mesmo e acreditar nas loucuras de Deus. Outro nessa pegada é O Vinho Novo é Melhor. Como que é o nome do cara do Vinho Novo é Melhor? Ok, O Vinho Novo é Melhor, de Robert Thorne. Também um dos meus favoritos, e a gente não quer dar spoiler nos livros, simplesmente recomendações para te ajudar a chegar mais perto dele. Ok, outro livro, né, que não podia faltar, uma recomendação, Impacto da Santidade, né, escrito para uns Luciano Subirá, para mim, papai, bases bíblicas profundíssimas e vai te ajudar a entender a santidade em geral, né, a porta, o caminho e o destino. Então, se você tem dúvidas, né, a respeito de santidade, e se você entende também a importância de santidade, você sabe que uma leitura como essa só pode acrescentar. Então é uma das minhas grandes recomendações. E, né, ainda numa vibe mais espiritual, antes da gente passar para livros um pouquinho menos espirituais, eu queria encorajar, né, você a ler a Bíblia. Porque pensa num livro bom. Eu vejo que muita gente me pergunta no Instagram, assim, nos stories, como você gosta de ler a Bíblia? Nos comentários do YouTube. E eu sempre respondo que eu gosto de ler a Bíblia de cabo a rabo. Eu gosto de ler do começo ao fim. Porque a Bíblia, ela é uma história unificada, ela tem uma construção de uma narrativa que é incrivelmente bem planejada, tipo, incrivelmente bem sonhada. Sinceramente, sobrenatural como essa narrativa se encaixa, ou como esses temas casam, em estilos diferentes, né? Você tem ali, né, narração histórica, você tem poemas, canções, você tem correspondência de outras pessoas para ler, e sinceramente é abismante como tudo isso casa dentro do mesmo tema, dentro da mesma narrativa. Então, se você nunca leu se você nunca leu a Bíblia inteira, nunca leu a Bíblia do começo ao fim, esse é o primeiro livro que você tem que devorar, sinceramente. Se você diz que você ama a leitura, mas nunca leu a Bíblia inteira, eu não entendo como você ama a leitura e não quer ler o livro mais deslumbrante do mundo. E é o livro mais lido em toda a história da humanidade. Realmente. Que é o livro que foi mais espalhado pelo mundo. Então, assim, mesmo se alguém não for crente e gosta de literatura, é um livro pra se ler, né? Porque é um livro sensacional, vai te fazer pensar muito. Então, minha sugestão, agarra na Bíblia, lê ela de cabo a rabo. Esse é um livro que vale a pena demais, é um livro que vai te moer os miolos de tentar acompanhar tudo isso e te fazer perguntar, e você vai ter tantas dúvidas e perguntas na sua cabeça que te faz querer mergulhar mais profundo nas entrelinhas do livro e entender melhor o que está acontecendo. E eu acho que isso fecha a nossa sessão espiritual. Vamos falar um pouquinho de leitura, acho, de ficção, só para a gente encerrar um pouquinho. Eu pessoalmente, né, quando criança eu amava ler livros de suspense, de detetive, assim, essas coisas. Mas acho que o meu favorito é o Tolkien. Eu gosto muito do Tolkien e, sinceramente, ler Senhor dos Anéis me cansa um pouco. Silmarillion eu não consegui nem terminar, que é a origem do universo do Tolkien, tantos nomes que não consigo acompanhar. Mas uma leitura que eu recomendo do Tolkien, que é muito legal, é o Hobbit. Porque o Hobbit, na verdade, foi escrito para crianças, sabia disso? Eu tenho o Senhor dos Anéis, que era a aventura mais adulta, e daí o Hobbit era escrito para as crianças conseguirem acompanhar o livro. Então, eu gosto do Hobbit, eu acho que é uma leitura relaxante, uma leitura interessante, e tão satisfatória quando você termina, que é muito legal. Então eu recomendo essa do Tolkien, muito bacana. Tem alguns... Eu li vários livros quando eu era adolescente, de suspense e mistério. Eu gostava da escritora Terry Blackstock. Mas, na real, eu não sei se são livros que tem em português e também nem sei se eu recomendaria tanto assim, porque eu nem lembro mais faz tanto tempo. Mas a gente quer ouvir recomendações das pessoas aqui, galera. Porque faz muito tempo que eu não leio um livro de história, assim, de uma pessoa. E também queremos saber quais são os melhores livros que você já leu. Então, né, se você está escutando esse podcast, você pode me achar no Twitter, @ExcelSubirá1, e mandar ali qual que é a sua sugestão de livro que eu preciso ler. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você pode deixar nos comentários, né, comente qual
o melhor livro que você já leu, qual é o seu livro favorito, né? Quais são os seus livros, plural, favoritos. E nos conte um pouquinho do que você gosta de ler. Isso. Eu já li vários livros também, tipo... Você leu todos os livros de Nárnia também, as Crônicas de Nárnia. Não, eu gosto, tipo... Mas não sei, esses livros eu não conheço, tipo... Ele gosta do que é prático e do que vai mudar o mundo. Eu gosto de um livro relaxantezinho também pra, sei lá, curtir, mas ainda não li tantos livros. Eu li um sobre um coelho de pelúcia, que eu gostei bastante, mas nem lembro o nome, tipo, tá vendo tudo. Eu vi hoje. É? Uhum. Nem lembro. Não, tudo bem. Como que é o nome? Isso é legal do nome. É um livro bem meio artísticozinho, assim. Eu quero ler mais livros, tipo, de história, assim mesmo. Eu acho que é porque a gente acostumou tanto, assim, pra relaxar naquela forma de entrar numa literatura assistindo filme ou seriado. Que é bem limitado, né? Porque eu acho que livro vai bem mais... Nossa, eu lembrei de um livro que eu amava demais. Amei também, ainda até hoje eu amo. Mas em inglês é chamado Magical Melons. Sinceramente, pra mim, demora muito pra ler o livro inteiro. Porque eu fico relendo as páginas. Eu, tipo, sou aquela pessoa que... Eu não leio rápido os livros. Eu vou lendo, aí eu vou, tipo, eu volto uma página. Se eu não tô entendendo alguma coisa, eu volto e releio aquelas páginas. Então, demora muito pra mim ler um livro. Eu leio bem rápido. Bem rápido. Só que aí você não lembra de nada, pô. Tô brincando, eu tô brincando. Aí eu fico desapontado, que eu não lembro de um livro que eu li 7 anos atrás. Não faz a pergunta do livro. É porque eu lembro bastante dos livros que eu li um tempão atrás. Mas é porque eu sou bem devagarzinho. É que dos tantos livros que eu li, eu consigo guardar mais os que me impactaram. Porque se eu ficar lembrando todo o livro, não tem espaço na minha cabeça pra isso. É verdade. Não tem. Ui? Misericórdia. Deus nos livre dos corona. Deixa eu ver. Gente, outro livro também que, nossa, acho que é um dos livros que mais desafiam, assim, o cristão a viver a vida cristã verdadeiramente, é o Até Que Nada Mais Importe, também daquele tal do Luciano Subirá. Muito bom. Muito bom mesmo. Dom Bevere. Kryptonita. Eu nunca li. Esse é bom. Ele tem muita coisa que iria bem no Macho Dragão dele. Ele fala sobre o pecado e a luta contra o pecado. A câmera morreu. Tá chegando a hora de terminar, então. Valeu, galera. O episódio de hoje fica por aqui. Eu espero que você possa ter tirado alguma dica boa aí para sua leitura nesse tempo. A gente gravou esse episódio já no começo ali das quarentenas. Demorou um pouquinho para sair, mas as dicas ainda, elas não são temporais, são realmente livros que marcaram nossas vidas. Caso você não tenha entendido o nome de um dos livros ou de um dos autores, eu deixei todos escritos na descrição. Isso pode te ajudar a encontrar o livro um pouquinho mais fácil. Então, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Se você tem sugestões de coisas que você gostaria de ver nesse podcast, sinta-se à vontade para deixar nos comentários ou dizer algo ali no Twitter para mim, que eu tô de olho sempre ali nas menções. Então, é isso aí. Deus abençoe vocês. Abraço. Fui!